Meus irmãos, nos encontramos aqui de novo na série Santidade Sim, Por que Não? E neste dia maravilhoso em que a igreja celebra a festa de Nossa Senhora Mãe da Igreja. Então, é nesse dia tão belo em que nós olhamos para aquela que gerou o Santo, Santo, Santo. E se ela gerou aquele que é o Santo, por que ela não gerará todos aqueles que o Santo santificou? Então, Nossa Senhora, ela é a Mãe da Igreja e ela é essa que gera cada dia filhos santos, Igreja Santa, que vive cada dia mais na vontade, no dizer sim ao chamado de Deus, que é sede santo, porque eu sou santo. Então, nesse dia, nós precisamos olhar para Nossa Senhora como a nossa mãe. E eu queria começar já tocando nesse assunto de que tantos dizem por aí: nossa, a Igreja Católica, ela fica tanto exaltando Maria, honrando Nossa Senhora, dizendo que Maria é essa grandeza, é essa mulher tão santa, é essa mulher tão admirável, tão bela. Quem é ela de fato? Ela não merece toda essa honra, porque assim nós estaremos abandonando a Cristo. Será mesmo? Não, meus irmãos. Eu acredito, não sei se tem alguém aí que está nos escutando que seja mãe. Se no caso o seu filho se formou em medicina e as pessoas vêm até você e dizem parabéns pelo seu filho, olha, você é uma mãe excepcional, criou um filho excelente. Por acaso isso diminuiria a glória do seu filho? De maneira alguma. Seu filho continuaria sendo o grande médico que ele vai ser, que ele se formou. Então, Nossa Senhora honrar a ela não diminui de maneira alguma a glória de Jesus. Mas quando alguém fala que honrar a Nossa Senhora diminui a glória a Jesus, é de se desconfiar outra coisa. E isso não sou eu que digo, mas é São Luís de Montfort, é Fulton Sheen, é tantos outros santos que muito amaram a Nossa Senhora que dizem: quando alguém não reconhece a Nossa Senhora, quando alguém não a honra, pode observar, de fato ele duvida da divindade de Jesus. Porque é na divindade de Jesus onde está a diferença. Quando eu tenho Jesus, Nosso Senhor, como um homem qualquer, como Darwin, como Júlio César, como tantos outros aí pelo mundo, como grandes homens e cientistas, mas que são normais, logo eu não vejo coisa grande considerar a mãe dele alguém maior do que a minha mãe, porque de fato ele seria normal. Mas é ele ser o Filho de Deus. É como aquele exemplo daquele menino que o professor, aquele intelectual, né, que tem mais instrução do que inteligência, chegou para o menino e disse assim: mas ela não tem diferença nenhuma, ela é igual à minha mãe. Ele diz: você que diz isso, mas olhe que tem uma grande diferença entre os filhos. Essa é a resposta. Tem uma grande diferença entre os filhos. Nossa Senhora é a Mãe de Deus. Veja que Jesus no Evangelho ele disse de João Batista que não havia outro maior nascido de uma mulher do que São João Batista. No entanto, não se criou um culto a Isabel de declarar: nossa, que mulher grande, porque ela gerou aquele que não há outro maior do que ele, que é João Batista. Não. Por quê? Porque Isabel é uma mulher como todas as outras. E São João Batista é um homem como todos os outros. Porque São João Batista é igual a mim. Mas existe uma grande diferença entre Jesus e eu. Jesus, ele é 100% Deus e 100% homem. Por Maria, nós recebemos a presença de Deus e é por isso que nós a chamamos de mãe. Mãe da Igreja. Ela é a nossa mãe. Veja que o quarto mandamento, o que é que ele manda? Honrar pai e mãe. E honrar o nosso pai e a nossa mãe da terra não diminui nem um pouco a glória que nós damos ao Pai do céu. Da mesma forma, honrar Maria não diminui nem um pouco a glória que nós damos a Deus como nossa mãe. Então Nossa Senhora ela é a nossa mãe. E é interessante que a carne ela não permite outros filhos, mas o Espírito sim. E Deus é Espírito, e se Nossa Senhora foi Mãe de Deus, e se nós somos filhos de Deus, pela graça do Espírito Santo que recebemos, como diz São Paulo,
nós de fato podemos sim sermos filhos de Nossa Senhora, termos uma mãe, além da nossa mãe da terra, que é a mãe de Deus, que é a mãe de Cristo, e se é a mãe de Jesus, é mãe de todos aqueles que Ele redimiu. Então nos encontramos nesse dia para celebrar Nossa Senhora, a mãe da igreja, a mãe de cada um de nós, a mãe que santifica esse povo que Deus reuniu como um edifício espiritual. Ela é a mãe desse edifício espiritual. Ela é a mãe do corpo de Cristo. E como São Luís de Montfort ele coloca no Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria, é justamente isso. Não tem como uma mãe, ela dá à luz a cabeça sem o corpo, seria uma aberração. Então Nossa Senhora ela deu à luz a cabeça que é Cristo, mas também deu à luz a Cristo, ao corpo de Cristo. Deu à luz ao corpo de Cristo, que é a igreja. Ela é mãe da igreja. E vejam que Jesus, como filho, no momento da cruz, quando ele estava crucificado, no momento da cruz, ele, como homem, pensou na sua mãe. Como filho, ele pensou na mãe. Qual é o filho que não pensa na mãe na hora da morte? Mas como Deus, ele pensou em nós. Como Salvador, ele pensou em cada um de nós. Então, nos entregou a sua mãe. Na Quinta-feira Santa, ele nos deu aquilo que nenhum homem pode nos dar. Ele nos deu a si mesmo na Eucaristia. Nos deu-se como um pão, como alimento para nós. E na Sexta-feira Santa, ele deu a sua mãe para cada um de nós. Ele disse: eis aí a tua mãe. E se dirigindo a Nossa Senhora, chamou-a de mulher, não porque desconsiderasse ela, mas chamou-a de mulher porque esse é o título de uma maternidade universal, daquela que pode ser mãe de qualquer um. Então, naquela hora ele chamou-a de mulher, porque ela seria a mãe de toda a humanidade. Mulher, eis aí o teu filho. Ele nos entregou a ela como é. Você diz: não, eu não preciso dela, só o Senhor me basta. É? Mas ele precisou dela para vir até nós. Veja que Jesus, ele de fato, ele é o medianeiro. Ou seja, por ele nós temos Deus. Deus só veio até nós por meio de Jesus. O que é um mediador? O que é um medianeiro? É como uma ponte que liga um rio de uma margem à outra. Jesus, ele é esse que ligou da margem do céu à terra. Ele é ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo homem. Ele nos possibilitou chegar até Deus, porque é 100% Deus e 100% homem. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Nossa Senhora, ela é medianeira por quê? Porque ela nos possibilitou de Cristo chegar até nós, de Jesus chegar até nós. Nós só temos Deus conosco porque Ele veio através da Virgem Maria. Ele quis precisar dela para ter esse corpo 100% humano, para vir até nós. E nesse corpo 100% humano, Ele pôde receber dela, Ele quis receber dela as mãos para abençoar as crianças, os pés para ir atrás da ovelha perdida, a sua boca para pregar os sermões. Nunca teríamos ouvido o sermão da montanha. Nunca teríamos ouvido Jesus perdoar aqueles que o crucificaram, se ele não tivesse sido gerado no seio da Virgem Maria. Ele quis precisar dela. Aí você vem me dizer que não precisa dela. O maior erro é dizer que Maria nos afasta de Jesus. Meus irmãos, se quando eu me consagrei a Nossa Senhora, pelo Tratado da Verdadeira Devoção, se quando eu comecei a rezar o texto, se quando eu rezei a novena de Nossa Senhora do mês de maio, quando eu comecei a fazer a devoção ao Imaculado Coração de Maria, se isso tivesse me afastado de Jesus, é claro que eu teria deixado Nossa Senhora. Mas é totalmente o contrário. Nossa Senhora, ela é como uma lente de aumento. Ela aumenta o nosso amor a Jesus. Ela aumenta a nossa disposição para seguir o caminho dele. Ela aumenta o fervor na nossa oração, na nossa intimidade com ele. Essa é a Virgem Maria. Ela é como essa lente de aumento mesmo.
que nos possibilita amar a Ele de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças, porque foi isso que ela fez durante toda a sua vida. Ela amou a vontade de Deus, ela amou ser de Deus, ela amou fazer aquilo, ela guardou tudo aquilo que era a vontade de Deus e quer nos ensinar a guardar também, quer nos fazer santos. Eu garanto a você que se você durante um mês inteiro, 30 dias, você rezar o Santo Terço, você vai ver uma grande diferença. Eu faço a proposta, principalmente a você que quando ouve eu falando aqui de santidade, você diz: nossa, mas eu sou tão pecador, eu queria tanto deixar o pecado, mas é tão difícil, a pessoa sempre cai novamente, sempre cai novamente. Para você que está enlutado, triste, com depressão, para você que se encontra passando por dificuldades na sua família e em tantas outras coisas, eu lhe faço um desafio. Reze durante 30 dias o texto da Virgem Maria e será uma resposta se nós continuarmos na intimidade com ela, deixando ela conduzir a nossa vida de santidade. Peçamos a Nossa Senhora, a Mãe da Igreja, Igreja que tem por nome una, santa, católica e apostólica, humana. Nós precisamos viver esse santa da Igreja, ser unidos, porque é isso que Nossa Senhora ela faz. Quando nós dizemos ela é mãe da Igreja, ou seja, somos todos irmãos. Irmãos não devem viver separados, devem viver unidos. Depois a Igreja é santa. E se Nossa Senhora é mãe da Igreja, ela está aqui para nos ajudar a ser santos, a viver a santidade. Depois a Igreja é católica. Ela é universal, ela é no mundo inteiro. Então Nossa Senhora é a mãe da humanidade inteira. É a mãe da Igreja espalhada pelo mundo inteiro. Então não importa o país, a língua que você fala, da cultura em que você vem, a dificuldade em que você enfrenta, guerra, seja o que for. A Virgem Maria está para nos ensinar no mundo inteiro a ser um testemunho de santidade. Apostólica, porque como mostra o livro do Apocalipse, ela, Nossa Senhora, ela está coroada com 12 estrelas. Aquela figura daquela mulher no livro do Apocalipse também é a Igreja. A Igreja está coroada com 12 estrelas, que são os 12 apóstolos. Por isso o nome de apostólica, porque ela é coroada pelos apóstolos. Os apóstolos são a coroa da Igreja. Mas também aquela mulher é figura de Nossa Senhora. E Nossa Senhora, ela foi a mãe dos apóstolos, a mãe dos 12 apóstolos do Cordeiro. E através deles, com o exemplo dele, nós também podemos dizer: se os apóstolos foram, por que é que eu não vou ser filho de Nossa Senhora? Depois a Igreja, ela traz por nome Romana. E há quem pense que esse nome é insignificante. Se fosse, a Igreja não teria por tanto tempo o nome Romana consigo. Eu vejo nisso, penso eu, um significado muito grande. São Paulo ele diz lá na carta aos Romanos que onde abundava o pecado, aí superabundou a graça. E vejam que de fato foi. Tudo aquilo que os romanos usavam, todas as coisas que os romanos tinham, as vestes, tudo aquilo, a Igreja transformou